Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula 4 do minicurso Raciocínio Clínico da Emergência. Bom, então vamos para a aula 4, né? A aula 4 é com certeza um dos itens, um dos temas mais importantes aí desse minicurso nosso, que a gente está tendo como foco a dor abdominal, porque o conceito de raciocínio que a gente vai discutir nessa aula 4, vocês já viram os outros três, nas 3 primeiras aulas, sobrou o conceito do pensamento bayesiano, né, do raciocínio bayesiano, que não dá para chamar de uma novidade, né, mas é algo que ganhou muita força recentemente aí na medicina, né, e tem sido muito discutido e pouca gente tem contato. Então a gente vai, nesse caso, revelar ele a partir do nosso caso clínico agora da aula 4, que também é um caso clínico muito interessante, tá bom? Então vamos lá. É como a gente está dizendo aí desde o começo, né? Então a dor abdominal é esse buraco negro da medicina de emergência, devido à grande variedade de diagnósticos, tá? Então, como eu disse, né, dos 4 conceitos que a gente quer apresentar de raciocínio nesse curso, agora a gente ficou faltando somente falar do raciocínio, né, do pensamento bayesiano, né, apresentar esse conceito de raciocínio, que ficaria aí, né, dentre as etapas da construção do nosso raciocínio, lá no item número 4, né, lá mais na parte final, né, ele é um pouco mais concernente ao momento da solicitação dos exames, né? Porque ele fala bastante sobre a modulação, né, da probabilidade pré-teste e pós-teste, ou seja, no caso, o teste aí seria principalmente os exames complementares, apesar de que esse conceito pode ser expandido. Calma, a gente vai ver ao longo do caso, tá bom? Então vamos lá, é o nosso personagem aí do quadro 4, só para recordar a nossa sequência, né? A gente vai deixar ao longo da aula, a aula toda, como sempre, é a colinha do lado. Então vamos começar com o caso clínico número 4. Se prepara aí, pega um papelzinho para anotar do lado, para ver como que você tá, né? E vai tentando dar a sua opinião, pra você não ficar só como espectador, para interagir com a gente aí. Beleza? Bom, então tá lá. O nosso paciente é um homem de 67 anos, tá? De antecedente pessoal, o paciente é hipertenso, em uso de losartana, né? Queixa principal dele, dor abdominal há 2 horas, tá? Dor abdominal há 2 horas. Fala, bom, tem alguma história da moléstia atual? Tem, né? O paciente fala que ele estava com dores no joelho há 2 dias em uso de anti-inflamatório. Já tem diagnóstico? Calma, né? Calma. A gente já está fazendo justamente essa sistematização do raciocínio para você evitar de fazer isso, né? Isso é o pensamento errado, né? Não é assim que a gente vai diagnóstico. Bateu, o cara nem falou direito, nem chegou no consultório, o cara já sabe o diagnóstico. Calma, né? Vamos tentar sistematizar, né? Lembrar, né? A vida real é diferente de uma prova de residência ou qualquer prova que você tem que matar a questão rápido e ir embora. Não, você tem que raciocinar, né? E levar em consideração todas as incertezas da vida real, né? PA 10/8, frequência cardíaca de 62, né? Tem uma frequência respiratória aí de 24, né, saturação normal, temperatura normal. Você fala, bom, beleza, tá? Abdômen plano, sem foco doloroso à palpação. Olha que interessante. Então, uma dor abdominal 2 horas, porém não é identificado aí no exame abdominal inicial nenhum foco doloroso. Sem DB também, tá? Sem descompressão brusca. Bom, vamos começar então, né? Então, em primeiro lugar, a topografia, né? O paciente refere que a dor se localiza em epigástrio. Beleza, então essa dor abdominal é uma dor epigástrica, né? Uma epigastralgia. Questionando sobre irradiação rapidamente, né, no início da consulta, ele fala que tem uma certa irradiação centrífuga, né? Ou seja, do ponto da dor para fora, um pouco difusa, beleza, mas nega migrações, né? Lembrar, diferença de irradiação para migração, né? Migração, a sede da dor mudar de lugar, né? E irradiação, a sede permanecer a mesma, porém se espalhando para outras localizações, beleza. Número 2, caráter da dor, né? Como a gente sempre diz, né? Procura sempre se esforçar para revelar o que está por trás daquela palavra inespecífica, que é a palavra dor. Bom, perguntando isso para o nosso paciente, ele fala o seguinte, tenta definir melhor, né, o que você está sentindo. O nosso paciente dessa vez fala, olha, não sei, é uma dor profunda, contínua, doída, né? O inglês tem até essa expressão, né, aching pain, né? Tipo, é uma dor dolorosa, não sei, uma dor doída, uma coisa inespecífica mesmo, né? Intensa,
progressiva e pega a boca do estômago. Fala, bom, então beleza, ele já está dando vários itens, progressiva, a gente já tem uma ideia da evolução temporal, intensa, sobre a intensidade, beleza, profunda, né, o paciente sente uma dor profunda. Tudo bem? Então vai anotando aí, vai tomando nota, vamos continuar. Caráter mais predicados, né? O paciente dá um pouquinho mais de características e aí já vem a primeira pergunta, tá? Nesse breve excerto da descrição do paciente, tente você agora parar, né? A gente está tentando, ao longo do curso inteiro, trazer à tona, né, a sua memória aí desses conhecimentos, né, desses predicados da dor. Tenta ver se você identifica. Ele fala, olha, é uma dor doída, profunda, progressiva e intensa, que a gente já falou, que pega toda a boca do estômago. Começou de manhã, tá? Faz há 2 horas, né? Então tá bom, né? E dá um suadouro, né? Vem junto com um suadouro. E aí? Vamos tentar agora fazer essa anatomia da dor. Que predicados você identifica? Tenta responder, senão a gente passa para a resposta no próximo slide, né? Então tá lá, bom. Sede epigástrio, bem definido. Caráter mal definido, né? Ele falou várias palavras aí, mas vamos colocar assim, né? Algo como uma dor profunda, né? Eu acho que é algo que chama bastante atenção aí, ou pelo menos o que mais chama atenção para definir o caráter. Ele não usou nenhuma palavra específica. Instalação aguda, né? Poxa vida, né? 2 horas, né? Ninguém discorda. Intensidade forte, uma dor intensa. Duração 2 horas. Evolução, né? Ou seja, como que a dor se comporta, né? Especialmente em relação à intensidade dela no decorrer do tempo. Olha, ele fala que é progressiva. Então ela começa e vai aumentando, aumentando, aumentando. Fala, bom, beleza, tudo bem. Associação nesse caso tem, né? Olha que interessante. Ele fala que uma dor, ela é associada à sudorese. Vem sudorese junto. Beleza. Irradiação tem também. Olha que interessante, né? Só nesse breve excerto ele colocou quase todas as características da dor, né? Centrífuga, não mencionou, né, agravantes nem atenuadores. E aí, como gatilhos, né? Ele fala que ele tem tomado anti-inflamatórios aí por causa de uma dor no joelho dele. Vamos interrogar, né? Será que isso pode ter sido um gatilho? Isso que foi o trigger da dor? Não sei, né? E nega migrações. Você fala, beleza, então topografia, caráter, qual que era o terceiro passo, né? A gente lembra, ou seja, a partir, né, do núcleo duro, vamos chamar assim, da queixa do paciente, que é o binômio topografia mais caráter, ampliar, buscando dados pertinentes. E aí é a pergunta que eu faço, né? Quais dados, diante desse binômio topografia caráter, você julga pertinente? Para você não ficar fazendo lista de pergunta, não é lista de pergunta, né? Até coloquei essa frase aí, olha que interessante. 100 perguntas se esquecendo do que de fato é importante é tão inútil quanto não fazer pergunta nenhuma, né? Eu vou me resguardar, né? Eu vou fazer 10 perguntas aqui. Eu moro em casa de pau a pique, tem quantas geladeiras em casa, aquela anamnese do 2º ano, né? Isso aí não vai adiantar nada, nem do ponto de vista jurídico para te resguardar, nem do ponto de vista de raciocínio, nem do ponto de vista de nada. Vale mais a pena você fazer as poucas perguntas ali, eventualmente, que forem perdão, necessárias. Tudo bem? Então, que dados são pertinentes? Tenta anotar aí. Vamos lá. Tenta falar, olha, né, diante de um caso desse, treine o seu raciocínio, né? Diante de um caso desse, o que eu perguntaria? Olha, ele falou que toma ARNI, eu quero perguntar isso, beleza? Anota aí, senão a gente vai para o próximo slide, beleza? Bom, então vamos lá. A gente colocou uma sugestão aí de 5 perguntas relacionadas a essa ampliação do exame. E aí, o que a gente sempre vem falando, né? Nas perguntas dessa etapa da ampliação do exame, né? Você já tem que sim, ainda que não seja o melhor momento, mas você já tem que sim começar a esboçar diagnósticos diferenciais, né? Eventuais complicações de uma hipótese diagnóstica mais provável que você já tenha começando a entender, né? Lembra que o exercício de você aventar hipóteses e diferenciais já começa logo de cara, né? Você vai montando isso ao longo da consulta. Então a gente colocou aí, primeiro, existe sangue, ou seja, teve vômito com sangue, defecou com sangue, ou existe relação com a dieta? Vocês entendem por que a gente está perguntando isso? Né? Poxa, epigastralgia, né? Presença de úlcera péptica, né? Lembra a história clássica da relação da úlcera duodenal ou gástrica com a dieta, né? O sangramento, que é uma complicação comum. Então é uma pergunta que tem que ser feita. Concorda comigo? Tem que ser feita essa pergunta, né? Além disso, a gente pergunta, olha, tem endoscopia prévia, tem episódios semelhantes prévios?
que a gente está pensando aqui mais ou menos, né? Sem ainda querer dar spoiler dos diferenciais, mas o que a gente está pensando? Na endoscopia, poxa, eventualmente tem uma esofagite de refluxo, tem doença do refluxo gastroesofágico, né, que normalmente tem episódios anteriores, vamos tentar entender. Terceiro lugar, sobre o wine, né, realmente tem que perguntar, o paciente refere que está tomando um remédio novo aí por causa da dor no joelho, qual que é a posologia direitinho desse wine, beleza, né? E essa pergunta número 4 aí, né, por que a gente está perguntando isso? Alguém faz, olha, eu quero saber a ausculta, perfusão, simetria dos pulsos. Exatamente, né? Uma dor aí profunda na região do epigastro, né? Será que de repente pode ter uma etiologia vascular aí? Vamos tentar perguntar. Além de que acaba perfusão especialmente é uma pergunta que é uma ampliação quase que sempre necessária, né? Sempre necessária, né? E finalmente aí essa aqui diz respeito a mais uma etiologia que a gente já começa a pensar de novo sem spoiler, mas que pega a região do epigastro ali, né? Tem radiação dorsal, né? Tem história de etilismo. No que a gente está pensando aí? Alguém faz ideia? Né? Exatamente, são perguntas relacionadas à possibilidade de uma pancreatite aguda, por exemplo. Enfim, perguntamos o que o paciente respondeu. Então, ele negou tudo, tá? Para resumir, a gente até colocou em verde aí o que ele dá de dado positivo. De positivo ele falou, olha, sim, né? Eu já tive alguns episódios brandos. Fala, bom, beleza. Prévios, né? Porém mais brandos. Fala, bom, beleza, endoscopia nega, sangue nega, beleza, sem relação com a dieta. Então excluiu os outros diagnósticos. Não excluiu nada. Você está ampliando, né, a sua propedêutica para tentar angariar dados para fazer o seu raciocínio posterior aí, mas calma. Dos anti-inflamatórios, ele explicou que ele está tomando ibuprofeno, 400mg de 6 em 6 horas, está no D2, né? E aí uma pausa, né? A gente até colocou essa tabela interessante aí do Tratado de Medicina de Emergência do Rosens, que ele mostra, né? Olha que interessante, não é isso? Ele mostra o risco de sangramento, né? A depender do tipo, né? A depender de qual dos anti-inflamatórios você está tomando, né? Risco de complicações gastrointestinais, né? Lembrar, obviamente, né? Você já deve ter percebido desde o começo que chama atenção, né? Você está com uma dor de barriga e está tomando anti-inflamatório. Realmente tem que pensar nisso. A gente colocou a lista aí para vocês compararem, tá bom? Ibuprofeno, teroxicam, etc. Beleza, né? Ausculta normal, boa perfusão periférica, pulso e pé assimétricos e o paciente nega irradiações dorsal, bem como o etilismo. Você vai falar assim, bom, beleza. Então, diante do binômio topografia marcada, estou indo muito rápido, pessoal? Não? Qualquer coisa você põe na velocidade aí, né, meio, não sei se dá para colocar isso aí na Hotmart, mas tudo bem. Com binômio topografia e caráter definido, né? Já está na aula 4, né? A gente já está mais habituado. Com ampliação das perguntas necessárias feitas, a gente tem que encaçapar esse paciente numa hipótese diagnóstica sindrômica, né? Numa gaveta sindrômica. Então, aí revisão do caso, né? Homem 67 anos, epigastralgia 2 horas, tomando ibuprofeno, com episódios prévios brandos. Sinais vitais aí ok, né? Frequência respiratória tocada de 24, porém com uma frequência cardíaca de 62 e bem perfundido. Qual é a sua hipótese diagnóstica sindrômica para esse caso? O que você pensa nesse caso? Tenta escrever aí. Então, para esse caso, a gente colocou sugestões, né? Ou seja, pensando num eventual provável mecanismo possível, abdômen agudo perfurativo, né? Pode ser, né? Possivelmente é uma das hipóteses que muita gente pensou logo de cara. Fala, poxa, uma dor epigástrica, paciente tomando anti-inflamatório, será que é uma úlcera que ele tinha que perfurou? Seria uma hipótese, mas vocês entendem como é que para esse caso, como essa história não está tão bem definida aí, ficaria um pouco forçação de barra a gente já pensar logo de cara, não é isso? Em diferenciais de abdômen agudo perfurativo. E aí nesses casos, a gente até colocou o excerto aí do Tratado de Medicina de Emergência do Rosens e o de Gastroenterologia do Yamada, eles fazem inclusive essa sugestão, né? Você pode, em caso de abdômen agudo, né? Em caso de dor abdominal aguda na emergência, você pensar em diagnósticos diferenciais baseados na geografia da dor, né, da topografia da dor, principalmente em casos onde a propedêutica é mal definida. E aí nesse caso ficaria um abdômen agudo, né, abdômen agudo porque é uma dor, né, intensa, de instalação aguda, com provável desfecho cirúrgico, né, com possível desfecho cirúrgico, né, e que se localiza no epigastro, tá bom? E aí qual a lista de diagnósticos diferenciais? Se a gente for fazer essa hipótese diagnóstica sindrômica, né, então de abdômen agudo, cursando com epigastralgia, né? Se apresentando com epigastralgia. Quais as causas que você colocaria na sua lista aí para a gente discutir?
Tá, vai começando a pensar, a gente até lembra aí, né, a sugestão que a gente dá, né, quais de todas as causas de abdômen agudo que podem dar epigastralgia, quais eu vou selecionar diante do meu caso para a gente discutir, para a gente estimar a probabilidade pré-teste, pedir exame, etc. GPS, né, levar em consideração a gravidade, a prevalência e a similitude, né, a semelhança, né, a verossimilhança com o caso, a compatibilidade, né. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né? Vai tentando pensar, vai tentando elaborar, né? Por exemplo, assim, né? Você fala, bom, abdômen agudo com dor epigástrica, né? Primeiro, lembrar de causas graves. Vamos preferencialmente pensar em doenças que podem ser mais graves. Não que todas tenham que ser graves. Né? Por exemplo, lembra do diagnóstico de meteorismo, né? Que é aquele acúmulo de gás no trato gastrointestinal, uma coisa relativamente benigna. Isso não é uma coisa muito grave para eu colocar na minha lista enorme agora. Então, tudo bem. Em relação à prevalência, né? Você vai pensar em Burhave, né? Lembra da síndrome de Burhave? De ruptura do esôfago, geralmente em casos do paciente com vômito de repetição, etc. Além de não ser compatível, também cá entre nós, não é um negócio tão comum, é um negócio pouco prevalente, um negócio mais raro, né? Coisas mais raras a gente costuma pensar mais quando a gente esgotou os diagnósticos mais comuns, em primeiro lugar, ou quando tem uma clínica compatível, né? E por fim, uma compatibilidade da clínica, né? Um exemplo aí, por exemplo, uma dor que poderia justificar, uma etiologia que poderia justificar essa dor seria, sei lá, uma neoplasia de pâncreas, por exemplo. Olha, até pode ser, não é impossível, mas poxa, uma dor a 2 horas, né? Entendeu? No indivíduo aí sem outros comemorativos compatíveis. Entendem? Só coloquei esses 3 exemplos para a gente lembrar de focar em gravidade, prevalência e similitude. Bom, então tenta responder isso e a gente passa para o próximo slide. Então tá lá, né? Coloquei até uma sugestão de um artigo, tá? Da Emergency Medicine Clinics, tá? Que é essa revista que tem um artigo bastante interessante, que ele fala justamente a abordagem do paciente com dor epigástrica, para quem tiver curioso, e quiser aprofundar um pouco mais, mas de maneira resumida, a gente pensando em abdômen agudo com epigastralgia, a gente pode dividir muito bem do ponto de vista anatômico. Então, primeiro, né, em relação ao esôfago, né, uma queixa, pensando em prevalência, né, uma etiologia bastante comum que vale a pena a gente pensar, é doença do refluxo gastroesofágico, né? Inclusive em muitos pronto-socorros por aí, essas dores aí, o cara é omeprazol, refluxo e tal. Calma, né? Vamos pensar, vamos ao longo dessa aula discutir como a gente calibra essa probabilidade, mas vamos pensar. Segundo, úlcera péptica, né? Não tem discussão, talvez a primeira que a gente teria que pensar aí. Além disso, né? Eu coloquei mais 2 etiologias aí que eu acho que vocês também colocariam, pensando em pâncreas e em árvore biliar, né? Pancreatite aguda e colecistite aguda. Então, eu acho que são 4 diagnósticos diferenciais bem compatíveis para a gente pensar nesse caso. Você vai falar, síndrome aórtica aguda, né? A gente até pensou, né? Mas daí você vê, o paciente está normocárdico, né? Com uma boa perfusão, né? Isso, além disso, a dor já é uma dor recorrente, né? Lembrando também das características da síndrome aórtica, né? A dor não é enrasgando, né? Não é uma dor que tem radiação para a região dorsal ou para tórax, por exemplo, né? Lembra dessa migração? A gente comenta sobre síndrome aórtica no nosso curso presencial, né? A gente tem um curso presencial de condutas e emergência. Então, assim, não é uma hipótese para a gente sair pensando agora. Além disso, pulso IPA assimétrico, ausculto normal também, tudo bem? Então, a gente vai ficar com essas 4 hipóteses diagnósticas aí. Maravilha, tá? Bom, vamos então para a segunda parte da aula, que é a nossa discussão sobre os diagnósticos diferenciais, né? Vocês já estão bastante treinados aí com as 4 aulas anteriores. Vamos ver como que a gente calibra essas probabilidades pré-testes. Primeiro diagnóstico diferencial, doença do refluxo gastroesofágico, uma causa muito comum de epigastralgia. Como que você dimensionaria a probabilidade pré-teste dessa hipótese diagnóstica? O que você faria? Vamos lá, né? Argumente. Por que sim, por que não? Tenta responder. Pega um caderno, assim, pega um papel, né? Um laptop, coloca sim, não. O que você acha, tá? Se não, vamos tocar, vamos continuar, né? Bom, em primeiro lugar, pode ser, olha, pode ser. Você até colocou excerto aí do Yamada, né? Etiologias de dor abdominal aguda, né? A dispepsia, né? O refluxo gastroesofágico, com certeza é uma hipótese a se considerar. Então, se pode ser, pode ser. Em segundo lugar, e aí o mais importante, né? Qual é a apresentação do refluxo gastroesofágico, né? Tente linkar elementos aí que você diria que você esperaria num paciente com refluxo, né? Ou uma crise do refluxo. Bom, então a gente até colocou a lista aí, né? Consenso
sobre refluxo gasosofágico, é de 2016. Então ele costuma se apresentar com pirose, né, que é aquela queimação retroesternal, regurgitação ácida, né, disfagia, olha que interessante, salivação, né, e náuseas, odinofagia. Gente, né, o paciente não apresenta praticamente nenhum desses, né, ou nenhum, né, salivação, odinofagia, né, o refluxo gasosofágico, né, exacerbado, vamos dizer assim, ele tem uma clínica minimamente compatível, né? Bom, de qualquer maneira, né? Ele pode ser, a clínica não é compatível, probabilidade de pré-teste baixa, né? Como que eu abordaria no pronto-socorro um paciente com uma suspeita de doença do refluxo gasosofágico? Olha, eu posso dar sintomático, né? Inibidor de bomba, né? Você já deve ter feito muito isso aí no pronto-socorro? Pode, mas atenção, né? E a gente até destaca esse artigo aí da Heart, Lung and Circulation, de 2014. Olha que interessante que ele aponta. Na verdade, não é nenhum grande mistério, mas o que ele coloca, uma coisa que muitos médicos acabam fazendo, por incrível que pareça. Ele está suspeitando ali, ainda mais quando a dor é mais localizada no tórax, né, de um refluxo gasosofágico, e muitas vezes gera uma dúvida, né, ainda mais no paciente com histórico de refluxo gasosofágico. Poxa, será que aquilo é um infarto ou é uma crise do refluxo mesmo? E aí o cara vai lá e dá um omeprazol para fazer a prova, né? Então, não, né? O artigo deixa bem claro isso aí é uma coisa relativamente instintiva, não existe suporte do ponto de vista de literatura, né, para você usar sintomático para descarte de síndrome coronariana aguda, né, por favor. Espero que ninguém esteja fazendo isso, mas se estiver, saiba que não existe evidência para essa sua conduta, tá bom? Então assim, doença refluxo gasosofágica realmente uma hipótese possível pela epigastralgia, mas não compatível com o nosso caso, tá bom? Bom, vamos para a segunda hipótese, né? Vamos descendo o órgão aí. Agora a gente está no estômago, ou pode ser duodenal também, né? Úlcera péptica. E agora? Baseado nos seus conhecimentos prévios aí de úlcera péptica e na apresentação do caso, como você argumenta, né? É muito provável que seja úlcera péptica? Ou é pouco provável que seja úlcera péptica? Vocês entendem, né? Essa é a sua principal missão de raciocínio no pronto-socorro. Você fazer porque você pensar em hipóteses e pedir exame, todo mundo faz, entendeu? Eu quero ver você calibrar, né? Tenta responder e tenta anotar, senão a gente continua aí com os dados. Bom, então tá lá. Primeiro dado, né? Úlcera, no caso da úlcera perfurada em especial, é a 7ª causa mais comum de abdômen agudo. Então é algo que não é tão raro assim, né? 2,5% dos casos são por causa de úlcera perfurada. Você vai falar, bom, beleza. E a apresentação clínica, tá? Então a gente recorre aí ao Rosens, né, que é o Tratado de Medicina de Emergência, e a gente faz uma diferenciação entre a apresentação de uma crise, né, vamos chamar assim, né, de dor secundária a uma úlcera péptica e uma perfuração a uma úlcera péptica perfurada. São clínicas diferentes. Primeiro ponto, então. Então, para uma dor decorrente a uma crise de álgica, vamos dizer assim, da úlcera péptica, quais são as características que a gente espera? Olha, pode ter esse caráter mais em queimação. Olha que interessante, né? O paciente falou, eu tô com uma dor corrosiva. Olha que interessante. O paciente vai dar de bandeja praticamente para você, né? Olha, pode estar associado também com uma menção à plenitude. Outro dado interessante, tá? A úlcera péptica, né? A crise da dor da úlcera péptica, normalmente desperta o paciente por causa da dor, porém entre meia-noite e 3 da manhã. Você fala, que? Entre meia-noite e 3 da manhã, seria algo mais ou menos clássico. E muito raro ser lá pela manhã, né? Na hora que o cara acorda, quando o sol nasce. Você fala, por quê? Porque, a gente vai até mostrar no próximo slide aí, existe um pico da meia-noite às 3 da manhã de secreção gástrica, né? E pela manhã seria esse nadir, o que está relacionado à explicação dessa apresentação. Então, como assim, né? Paciente com dor epigástrica, né? Qual que é o caráter, né? Olha, corrosiva, em queimação, e aí o paciente dá de bandeja para você. Eu acordei com a dor 2 da manhã. Fala, opa, né? Pico de secreção gástrica, né? Pode ser uma úlcera péptica. Além disso, é uma dor que tem relação com a dieta, né? Vocês aprenderam isso no segundo ano, da úlcera péptica, úlcera duodenal, etc. E 90% das dores da úlcera péptica aliviam com um inibidor de bomba, né? Por uma questão óbvia. E a perfuração? Né? Olha a diferença, né? Quando ocorre a perfuração de uma úlcera, primeiro, a dor é abrupta, né? Instalação abrupta, né? Intensidade elevada,
generaliza rápido, né? Poxa, suco gástrico em contato com o peritônio, com a barriga, né? Grande possibilidade de desenvolvimento de uma sepse, de foco abdominal. Olha que interessante. Irradiação, né? 20% dos pacientes já vão relacionar uma irradiação para a região de hipocôndrios, né? Se tiver pneumo peritônio, pode ter aquela clássica irradiação para os ombros também. Não relacionado à dieta, diferente da dor da crise da úlcera, e também não alivia com inibidor de bomba. Olha quantas diferenças aí entre uma causa e outra. E olha o gráfico que a gente colocou, né? Da flutuação circadiana, da secreção gástrica basal. Isso que explica, né? O Serginho Groisman aí, tá lá na madrugada dele, despertar entre a meia-noite e as 3 da manhã, né? É aquele paciente que acorda com a dor, né? Pico de secreção gástrica, né? Você viu que o pH lá tá mais baixo, e lá pela manhã é muito raro o paciente vir com uma queixa aguda, pelo menos começando pela manhã, porque é o nadir da secreção gástrica, é quando o pH está mais elevado. Tá bom? Beleza? Fala, bom, tô juntando elementos. Mas e para o nosso paciente? Pode ser úlcera péptica, afinal de contas? E aí? Você anotou aí, ó, a apresentação do paciente, lembra? Caráter, topografia, ampliação, e aí? É ou não é? Pode ser ou não pode ser? Né? Então, para úlcera péptica, bom, primeiro, né? A dor não é em queimação, né? Não é esse o caráter da dor. Né? Não que caráter seja 100% acurado, mas já não é. Segundo, a dor não tem nenhuma relação com a dieta. Lembra que na ampliação do exame a gente perguntou, o paciente falou que nega relação pela dieta? Em terceiro lugar, uma curiosidade, né? O paciente falou que a dor começou pela manhã, né? De novo, não estou falando que isso é o gabarito do diagnóstico, mas você entende que é um dado que a gente consegue colocar na balança na hora de calibrar a nossa probabilidade pré-teste? Beleza, então úlcera péptica realmente não está tão compatível assim, né? Mas estava tomando anti-inflamatório, como assim? E daí? Calma, né? Não sei, né? Não é obrigado. Todo mundo que toma anti-inflamatório, o diagnóstico está dado. Não, né? Lembrar que vida real não é uma prova de residência, onde vem a dicasinha lá muitas vezes, não é isso? E você mata a questão. E perfuração? O que você acha? É compatível com perfuração esse caso clínico? Não sei, fala aí. Não, veja, né, você tem anotado os casos, a topografia, o caráter, ele tem anotado aí que a gente apresentou as características da perfuração. É compatível? Sim ou não? Né? Então tá aí, né? A gente até destacou com a nossa flechinha vermelha. Primeira coisa, algumas coisas que chamam a atenção, né? Normalmente, quando você tem a perfuração, aquele suco gástrico em contato com o abdômen, inclusive pode até gerar uma sepse de maneira rápida, você vai ter dor abdominal, né? Você costuma ter um exame abdominal positivo. Olha lá o exame físico inicial do nosso paciente, primeiro slide, né? Sem foco doloroso à palpação, né? Sem sequer DB, né? Descompressão brusca, né? Muito menos peritonite generalizada, né? Que é algo que poderia ser esperado. Outra coisa, a perfuração de uma úlcera, você espera um paciente mais toxemiado. O paciente tem uma frequência cardíaca de 62, né? Nem taquicardia ele tem. Você fala, bom, é um elemento que eu tenho que levar em consideração. Realmente, perfuração de uma úlcera gástrica, portanto, também não parece. Bom, então, tá, doença do refluxo gastroesofágico, já me convenci de que não parece exatamente uma crise. Úlcera péptica, nem a dor da úlcera mesmo, nem muito menos uma perfuração não parece ser. Vamos continuar nossa investigação diagnóstica, né? Bom, patologias relacionadas ao grupo da síndrome biliar aguda, né? Da árvore biliar, que a gente discutiu aí na aula 3, né? Colecistite e pancreatite especialmente. Pode ser, pode não ser. O que você diria para aproximar, para afastar? Vamos começar com pancreatite aguda. Né? Olha, a gente já está com robustez agora para responder, vai. Diga lá você, vai. Pega o papel. Bom, por que eu acho que é pancreatite aguda? Eu acho que não, eu acho que sim, né? Baixa probabilidade, alta probabilidade, né? Por quê? Então vamos juntar os elementos aí. Primeira coisa, né? A gente destacou aí esse artigo aí do New England de 2016, só para mostrar causas de pancreatite aguda, né? Todo mundo sabe, né? As duas principais, né? Litíase, né? Na vesícula biliar e álcool. Bom, beleza, 40% pedra na vesícula e 30%, né, portanto, pancreatite aguda biliar e 30% álcool. Por isso que a gente perguntou lá na ampliação se o paciente tinha história de etilismo, né? Álcool, né? O paciente negava etilismo. Mas o cara pode negar e beber mesmo assim. Tudo bem, calma, a gente está juntando os dados, né?
Então, assim, negou etilismo, não parece. Por que eu estou falando isso? Para a gente tentar, então, já que vai pensar em pancreatite aguda, tentar pensar mais na pancreatite aguda biliar, eventualmente. Vai que ele tem uma pedra e não sabe, né? E qual que é a apresentação da pancreatite? Tenta respondendo aí. A gente vai tocando o slide por aqui. Então tá aí, né? Pancreatite aguda, né? Então, em primeiro lugar, né? Sítio epigástreo, né? Lembrando, e aí tá até aí na foto, né? Daquela irradiação em faixa, né? Até 50% podem ter esse padrão, ou seja, muito embora a dor tenha uma sede, eventualmente no epigastro, ela costuma ter essa irradiação para a região de hipocôndrio. Você fala, bom, beleza, né? No nosso caso, lembra, né? É uma radiação mais difusa. Em segundo lugar, caráter da dor, né? E aí tem essa expressão em inglês, né? O paciente fala que tem essa boring pain, né? Uma dor chata, né? Uma dor maçante, né? Uma dor muitas vezes persistente, né? Lembrar que a dor da pancreatite não é uma dor incólica, né? É uma dor persistente, maçante, chata, aquela dor que fica, né? E pode progredir. Com um seguinte detalhe, né? Na dor da pancreatite aguda biliar, ela costuma ser mais bem localizada, olha que interessante, e atingir um pico entre 10 a 20 minutos. Olha que interessante, né? Uma característica que o Sleiniger, que é o tratado que a gente usa, destaca. Na não biliar, ela costuma ser uma dor mais mal localizada e de uma instalação mais insidiosa, mais gradual, entendeu? Olha que interessante, né? Então existe inclusive uma diferença de instalação, né? Lembra das características da dor? Instalação entre a biliar e a não biliar. Já que a gente está pensando mais em biliar, a gente esperaria aqui um pico mais rápido, beleza. Mas isso nem sempre. Gente, nada na medicina sempre, né? E nada na medicina nunca, tá bom? Bom, irradiação em faixa 50%, 90% dos pacientes têm queixas de náuseas e vômitos. E um outro detalhe, SIRS, né? Síndrome da resposta inflamatória sistêmica, né? O paciente está mais toxemiado, que é algo que acontece bastante na pancreatite aguda. Só antes de comentar por que esse caso não parece, um último detalhe a gente colocou, né? O sinal de Cooley, né? Que é aquela equimose periumbilical que você vê na questão de prova de residência, 3%, né? Então, não vamos nem esperar o sinal de Cooley para pensar em pancreatite. E aí, sim ou não? Não, né? Olha, frequência cardíaca 62, né? É esperado que haja SIRS, né? Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Outra coisa, dor abdominal instalada já há 2 horas, né? Lembrar que no nosso caso a gente está pensando mais em pancreatite aguda biliar, né? Que normalmente tem um pico em 10 a 20 minutos. Lógico que isso não vai confirmar ou excluir a hipótese, mas realmente torna a probabilidade de uma pancreatite aguda e ainda mais biliar, o paciente não é etilista, né? É muito mais afastada, tá bom? Bom, vamos continuar. Colecistite aguda. E agora, né? A gente já teve aí um caso de colecistite aguda, né? Vocês já estão bem treinados em colecistite aguda. E aí você já pode falar, alta probabilidade, o que você acha? Baixa, né? Vamos sair pedindo exame para colecistite aguda, o que você acha? Então tá lá, né? A clínica da colecistite aguda. A gente colocou até a imagem aí, né? Dor em hipocôndrio direito, beleza, né? Com essa topografia, um caráter muitas vezes em constrição, né? Falando, tô sentindo uma dor constritiva, né? Em hipocôndrio direito, né? E ela geralmente acaba ficando difusa com DB, principalmente quando a colecistite vai avançando, né? E as 3 características que a gente colocou, né? Geralmente uma dor de instalação a mais de 6 horas, não é o caso do nosso paciente, né? Dura 2 horas. Geralmente com febre, leucocitose e toxemia. Ó, a gente não tem um leucograma, mas febril ele não tá, né? E nem parece que esteja toxêmico. O exame físico tende a ser positivo, né? Não é obrigatório. Lembra que na cólica biliar ele tende a ser negativo e tal, mas também o nosso exame não é positivo, né? Bom, probabilidade de pré-teste não é, portanto, tão alta assim. Mas quem vem? O nosso amigo, né? Vem o nosso amigo e olha o que ele fala dessa vez do Beisola, né? Vamos pedir um ultrassomzinho para se resguardar, né? Quem nunca ouviu isso, né? Ah, mas vai que, né? Eu gosto dessa frase, né? Vai que. Não parece, mas poxa, epigastralgia, vai que ele tem uma pedra ali, a característica não é tão... da clínica não é tão exuberante assim, vamos pedir. E olha o resultado do ultrassom. Bom, ultrassom do nosso paciente, múltiplas pedras, a carinha do Beisola, ó, múltiplas pedras na vesícula, mais sombra acústica posterior. Bom, com esse ultrassom em mãos, né, o nosso amigo Beisola falou, olha, as outras probabilidades pré-testes estão muito afastadas,
né, não vai ter jeito, né, já tem bastante pedra lá, né, o paciente vai ser internado com a hipótese de colicite aguda, tá? E aí, o que o Beisola resolve fazer? Tá aí a conduta, né? Iniciado antibiótico, jejum, sintomáticos, e o paciente fica internado com essa hipótese para aguardar a cirurgia. Pediu ultrassom, o ultrassom mostrou pedra, a localização relativamente compatível, isso às 14 horas, porém às 16h30, o nosso paciente faz uma taquicardia ventricular, seguida por uma FV e seguida por uma PCR. E agora? Né? Morreu de pedra na vesícula, né? Será que foi isso, né? Então aí a gente faz uma pausa, né? No nosso caso, a gente já vai ver o que o Beisola cometeu de erro ou não e ver o desfecho do caso para apresentar o conceito de raciocínio clínico dessa aula 4 e talvez um dos mais importantes do curso, que é o pensamento bayesiano, tá bom? Então vamos lá. Bom, quem foi Thomas Bayes, né? Foi um pastor e matemático, um reverendo do século XVIII que criou a teoria que leva o nome dele, né? Ela é uma teoria da estatística emprestada para medicina, né? A gente até colocou essa frase, né, do Harold Jeffreys, que é um estatístico também britânico. Ele diz, olha só, o teorema de Bayes é para a teoria da probabilidade o que o teorema de Pitágoras é para a geometria. Então você fala, poxa, né? Só por aí, conhecendo o teorema de Pitágoras, dá para ter uma ideia da importância do pensamento bayesiano. E o que ele dizia, né? Então ele traz a ideia da probabilidade condicional, né? Já vamos falar logo de cara ela aplicada para a medicina, significaria o seguinte, tá? O poder diagnóstico, né? O poder estatístico, no caso de um exame complementar, por exemplo, mas a gente pode inclusive expandir, né, essa ideia para outros cenários, por exemplo, da propedêutica, ele é modulado, ele é calibrado, ele é hiperinsuflado ou diminuído a depender do quão promissora era a probabilidade daquele diagnóstico antes do exame. Você vai falar, o quê? Não entendi nada. Significa o seguinte, né? Você tem que levar em consideração o resultado de um exame de maneira condicional, né? De maneira moldada pela probabilidade anterior. Por isso que a gente fala tanto que o grande desafio nosso de raciocínio é estimar a probabilidade pré-teste, porque o exame em si não vai ter um valor absoluto para dizer se aquele diagnóstico é verdadeiro, né, ou falso dentro do pensamento bayesiano. Ele vai ser, e isso sim, moldado pela probabilidade anterior que a gente tem daquele diagnóstico existir. Você vai falar, ainda não entendi. Então vamos dar um exemplo, né? Olha só, como que ficaria a diferença do nosso raciocínio sem e com, né, esse conceito do pensamento bayesiano. Sem ficaria uma coisa mecanicista, que muitas vezes até o próprio leigo tem essa ideia, né? Você fala assim, não sei qual é o diagnóstico, né? Aí eu vou lá, peço um exame fodão, um exame bom, e o diagnóstico está confirmado 100%, né? Ao invés disso, a gente troca essa ideia determinística por uma ideia mais probabilística, ou seja, eu tenho uma probabilidade pré-teste minimamente promissora que eu já dimensionei. Dimensionei como sem exame? Olha, com as características propedêuticas, com a clínica médica, com as estatísticas, né, prevalência, etc., que é o que a gente está fazendo o curso inteiro. Baseado nisso, você pede um teste que seja pertinente, né, para a hipótese diagnóstica que você está pensando, e em ele sendo positivo, de novo, não é que é confirmado 100%, como lá em cima, você tem uma probabilidade magnificada, potencializada. Vocês entendem? Essa probabilidade nova, ela é condicionada à probabilidade pré-teste. Então, Thomas Bayes e o pensamento bayesiano, eles trazem essa ideia, né, do entrelace entre a probabilidade pré e pós-teste, e não como se fosse um abismo entre uma coisa e outra. Não faço ideia, o exame fodão e o resultado confirmado, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tanto quer dizer quando a gente fica falando, né, contra a medicina baseada em exames e mais na medicina baseada na modulação clínica e aí sim o exame entrando como um calibrador, né, da probabilidade. Vocês entendem, né? Olha o Thomas Bayes chorando aí, né? O que seria o inverso disso? Seria o Beisola, né? Ó, algumas frases. Pede um tudão, né? Tudão vai contra o pensamento bayesiano, né? Ou então, ó, para de filosofar e pede logo a tropa, o dedímero, né? Quem nunca viu isso no pronto-socorro, né? Pede um PCR, né? Proteína C reativa, o dedímero e tal, tá bom? Ou então o vai que, né? Eu vou pedir porque vai que, né? Então não é vai que, né? É estimar a probabilidade pré-teste
que é o que a gente está tentando fazer ao longo do curso inteiro e finalmente você modular aquilo pelo exame. Ficou claro, né, o que é o pensamento bayesiano? Então é isso que instintivamente a gente já está fazendo ao longo do curso inteiro, né? Então ele já está bem exemplificado. Como que ficaria então, voltando para o nosso caso, né, em um universo paralelo que ao invés do Bayes solo a gente tivesse Thomas Bayes pensando a continuação da condução desse caso? Bom, a gente tem afinal de contas um caso onde os diagnósticos diferenciais que a gente cuidadosamente selecionou foram classificados como de baixa probabilidade, né? Foram afastados progressivamente no nosso raciocínio. E aí o Bayes solo se emocionou e falou, quer saber? Chega de filosofia, vou pedir exame, né? Esquecendo o pensamento bayesiano, esquecendo que não havia probabilidades pré-testes promissoras minimamente para justificar um exame eventualmente positivo. E o nosso paciente teve essa sua TVEFV. Então, nesse lugar, pensando aí num universo paralelo, como que a gente poderia fazer? Olha, a gente poderia prosseguir as nossas hipóteses diferenciais para outras hipóteses ainda não pensadas que pudessem justificar. E aí a gente traz esses 2 artigos, né, que também a gente comenta no nosso curso presencial, na nossa aula de dor torácica. O nosso curso presencial é mais focado em condutas, né? Olha só que interessante, né? Primeiro, né, JAMA ano 2000, 33% das síndromes coronarianas agudas se apresentam sem dor torácica. Você fala, oi? Sim, né? 1/3 dos pacientes que estão infartando ou tendo uma angina instável, né, síndrome coronariana aguda, não tem dor torácica. Eles têm o quê então? Olha, eles têm várias coisas, mas 8,1%, né, dos IAMs se apresentam com dor abdominal. Você está falando, por que você está falando isso? Olha, porque é uma hipótese que a gente poderia considerar, depois de esgotar aquelas que a gente elegeu pelo GPS, né, gravidade, prevalência e similitude, a gente poderia investigar essa probabilidade. E mais, né, já que a gente está pensando em infarto agudo do miocárdio num paciente com epigastralgia, a gente tem que lembrar em infarto de VD. Lembra do infarto de VD? Tem algumas diferenças aí para o infarto de ventrículo esquerdo, né? Primeira característica, vocês lembram? E o nosso paciente está bradicárdico, é que o infarto de VD pode se apresentar com bradicardia. Lembra do reflexo de Bezold-Jarisch, né? Ou seja, o coração batendo seco, né? As câmaras esquerdas batendo secas, pode desencadear um reflexo parasimpático, explicando essa bradicardia. Além disso, né, pode ter no infarto de VD sintomas autonômicos. Lembra que o nosso paciente falou que a dor era associada com um suadouro, né? Ou seja, dor associada com sudorese? Você fala, nossa, é verdade, né? Não tinha me atentado a esses elementos. Fazem bastante a gente pensar nesse diagnóstico, né, de infarto de VD. Além disso, era KILIP-1. Lembra da classificação de KILIP, né? 1, 2, 3 e 4, a ausculta pulmonar seca aqui, né? Ou seja, né, um VD infartado, incompetente, né, não consegue fazer o prosseguimento aí do fluxo, né, sanguíneo adiante, né? E, portanto, não tem o que tem no infarto de ventrículo esquerdo, né? Que é aquela sobrecarga de átrio esquerdo, etc. e congestão pulmonar possível, né? Ou seja, tem várias características aí compatíveis, né, com o infarto agudo do miocárdio, especialmente de ventrículo direito, justificando a gente prosseguir com a propedêutica. E olha o eletrocardiograma do paciente. O que tem nesse eletrocardiograma, né? Olha lá, supra, desnivelamento de ST em D2, D3 e AVF, supra de parede inferior. Fala, confirmou o infarto de VD? Lembra que não, né? Confirmou não, suspeita. Para isso, o que você precisa fazer? Pedir as derivações aí suplementares, V3R, V4R, lembrando também que tem V5R, V6R, e olha o que deu aí, né, nas derivações complementares, supra também das derivações direitas. Portanto, diagnóstico de ventrículo direito. Olha que interessante, né? Quando a gente tá lá no começo da anamnese, muitas vezes a gente acha chato, fala, ai, a característica, associação, evolução. Então é isso que a gente quer chamar atenção, né? Duas coisas, né? Primeiro, se atente com detalhes, e eventualmente detalhes que vão passando batido, né, e fogem um pouco daquelas hipóteses mais óbvias, pode ser aí que esteja o pulo do gato diagnóstico. Segundo, né, uma vez esgotadas as probabilidades mais prováveis que você elencou, e foi um bom elenco de probabilidades que a gente pensou, né, doença ulcerosa, síndromes biliares, refluxo gastroesofágico,
prossiga eventualmente, ao invés de você tentar forçar uma barra e pedir um exame sem a probabilidade pré-teste que Thomas Bayes exige no pensamento bayesiano, tá bom? Maravilha! Bom, então take home points, né? Primeiro, o seu core business, né? A sua atividade principal de raciocínio e espero que eu tenha convencido vocês com essa aula, é estimar as probabilidades pré-teste, para só aí você conseguir modulá-las pelos exames, tá bom? Número 2, né? E tá aí, o resultado do exame é modulado pelo compromissora, era a chance anterior. E terceiro e por último, dor abdominal nem sempre é por causa abdominal, né? Lembrando aí desse caso de infarto de VD, né? Então, explicando muito daquela frase que a gente fala no começo, né? Que a dor abdominal é o buraco negro da medicina de emergência, né? Pode sair de tudo de um paciente com dor abdominal, tá bom? Se você já viu a quinta aula lá no começo do curso para fazer uma revisão propedêutica e está terminando o curso agora, a gente aproveita já para se despedir e deixar um convite para vocês para participarem, tá aí a foto do nosso mini curso presencial Condutas em Emergência, né? Que diferente desse, onde a gente gasta mais tempo explorando o processo de chegada ao diagnóstico, a gente foca bastante em condutas, né? Diversos temas, inclusive tem uma aula específica sobre abdômen agudo, onde a gente comenta também sobre as condutas, nessas diversas causas aí que a gente vem mencionando ao longo do curso, tá bom? Fica todo mundo convidado, vão ser muito bem-vindos lá, ou quem sabe numa futura edição aí dos nossos cursos online, tá bom? Do contrário, se você ainda não viu a aula 5, vamos para a aula 5, que é onde a gente revisa a propedêutica e os padrões de dor abdominal, tá bom? Um abraço para todo mundo e emergência é para já!